Pois bem, são 9 horas. Pois bem, são 9 horas e 7 minutos e nós estamos agora pelas redes sociais e também pelo rádio para conversar com vocês um assunto de extrema gravidade em nosso município e um assunto que mais uma vez envergonha a sociedade campista. Não só a sociedade campista trabalhadora, mas também a sociedade campista eleitora. Exatamente. Nós temos hoje, infelizmente, pela terceira vez, a prefeita Rosinha com problemas sérios na justiça. E hoje, pode ser que amanhã mude, mas até o presente momento, o município de Campos dos Goytacazes, com mais de 500 mil habitantes e mais de 300 mil eleitores, tem uma prefeita cassada. Exatamente. A justiça em primeira instância, a justiça eleitoral em primeira instância, cassou a prefeita Rosinha Garotinho e o seu vice, o doutor Chicão. Pois é, as principais lideranças do Poder Executivo Municipal, aqueles escolhidos pela maioria dos votos em eleição, estão com o mandato em xeque. Pois é, estão com a sua legitimidade fragilizada pela justiça. E o assunto dessa cassação, pelo que eu soube, existem várias outras ações em trâmite, se refere ao REDA, que foi um sistema de contratação administrativa ocorrida às vésperas da eleição. Nós não estamos aqui para falar do processo em si, porque a gente não leu. Então eu, como advogado, seria imprudente se tecesse comentários exatos com relação ao processo, porque não li. Mas o pouco que sei desse REDA é que ele foi um sistema de contratação sem concurso público feito às vésperas da eleição. E quando a prefeita foi cassada na semana passada, o jurídico que defende a prefeita se antecipou em dizer que essa contratação foi feita dentro do prazo legal. Pode até ter ocorrido dentro do prazo legal. Por isso que eu não quero adentrar ao processo em si, mas dizer que, em véspera de eleição, tendo ou não o prazo correto, você contratar mais de 1.000 pessoas em véspera de pleito eleitoral, você pode até não influenciar na eleição do prefeito ou da prefeita. Mas quantos vereadores podem ter sido beneficiados com essas contratações? Isso ninguém comentou. Se 1.000 e tantos votos ou 1.000 e tantas contratações sem concurso público vão ser matéria de defesa do grupo da prefeita, informando que isso não influenciou no pleito eleitoral dela, mas e dos vereadores do grupo? Os que estão do lado dela, os que agora se dizem independentes. Esse grupo todo não foi beneficiado, não? Será que não? Será que 1.000 e tantos votos, nenhum deles foi para nenhum vereador eleito na base de apoio da prefeita Rosinha? O problema, gente, é que o município de Campos, enquanto ele passa por uma crise educacional, por uma crise na área de saúde, por uma crise empregatícia, as rádios oficiais que apoiam a prefeita perdem tempo falando do corte de cabelo do povo. Isso mesmo. Enquanto a cidade grita por resoluções, tem agente público se vangloriando de ter conseguido fazer uma operação social em determinadas localidades, incentivando o corte de cabelo da população. Quem dera se tudo estivesse no corte de cabelo. Teríamos a metade dos nossos problemas resolvidos. E o problema de Campos hoje é um problema que passou do tolerável. Passou do razoável.
Há problemas na área de saúde, na educação em todos os municípios? Ah, com certeza. Mas o que acontece em Campos hoje é deplorável. Qualquer pessoa com o mínimo de noção, com o mínimo de consciência, não pode fechar os olhos para o que acontece em Campos dos Goytacazes. A sociedade hoje ela não pode mais lavar as mãos e deixar a coisa acontecer. É bem certo que se a crise econômica melhorar e talvez os royalties começarem a jorrar um pouco mais dentro do município, algumas pessoas que hoje fazem uma espécie de oposição, de repente já não estarão mais ao lado do povo. Mas grande parte da população já entendeu que os royalties só vieram para Campos para tornar o município frágil, tornar o município capenga, tornar o município deficiente. E muitos aí dizem que a situação do município de Campos é devido à queda do barril do petróleo. Que quando o barril estava acima dos $100, o município vivia melhor. Só que essas pessoas esqueceram de dizer que, segundo, por exemplo, o economista Ranulfo Vidigal, em recente reunião com várias pessoas, inclusive eu estava junto na SIC, nos últimos 15 anos, os royalties do petróleo só estiveram acima de 100 3 vezes. 3 vezes em 15 anos. O que quer dizer isso? Que nos demais anos estivemos nessa faixa que se encontra agora. E isso é mais uma prova de que a crise em Campos é pior porque não houve planejamento. Não houve responsabilidade administrativa para enfrentar a crise. E os problemas variam. Na área de saúde continua tudo como está. Pessoas nas filas, exames não agendados, cirurgias não realizadas. Ontem eu estava vendo um vídeo do jornalista Everaldo, vou ver até aqui o nome do site dele aqui, do Notícia Urbana, onde ele divulga um vídeo em que uma senhora em coma no Hospital Ferreira Machado e os seus parentes catando piolhos na sua cabeça. É difícil de acreditar num negócio desse, mas eu tenho certeza que a responsabilidade do jornalista é grande, o vídeo é claro, e não precisava chegar ao piolho não, falta tudo na área de saúde. Se nós abrirmos o microfone agora para deixar só para falar o programa na área de saúde, a gente não vai ter horário. Na área de educação é a mesma coisa. Tememos pelo futuro dos nossos jovens. Campos estagnada na penúltima colocação do IDEB. E se você for aí andar pelo interior, você vai ver a quantidade de pessoas jovens sem trabalhar, sem estudar. A maioria delas soltando pipa, consumindo drogas, entregues à própria sorte, porque não há no município uma estratégia futurista. Não há no município uma estratégia de transformar as pessoas independentes. E quando eu estive lá na SIC, tive a oportunidade de falar um pouco, coloquei para os presentes que a situação dos royalties não deve ser vista somente pelo lado técnico, da perda de arrecadação. Tem que ser olhada também pelo lado do interesse na manutenção de poder. Quem é candidato ou pré-candidato nas eleições do ano que vem tem que ter a coragem e o respeito com a população de conquistar votos com informação. Conquistar voto instruindo a população e não mantê-las em um sistema escravagista
que consegue manter de 30% a 35% dessas pessoas para que um grupo político de lá ou de cá se mantenha no poder. Volto a dizer que não somos contra a nenhum projeto social de manutenção, de contenção de pobreza, cheque cidadão, passagem ao real, dentre outros projetos. O que se tem que ser discutido, e que nunca uma pessoa do governo teve a coragem de fazer, é transformar essa pessoa. Dar a ela essa ajuda e depois incentivá-la a se tornar uma pessoa independente. Para que ela possa comprar a roupa que quiser, para que ela possa comprar o seu próprio carro, para que ela possa comer o que ela quiser, para que ela possa ir ao médico quando quiser e que ela possa ter a sua família com qualidade. Manter essas pessoas a vida inteira dentro desses projetos é covardia com elas. E a maioria delas não quer isso. Não quer. A maioria delas quer votar, quer escolher o seu candidato, mas quer fazer isso com independência. Quer dizer não quando quiser. E quer dizer sim quando quiser. Não quer fazer com que a sua vontade seja substituída por uma necessidade. O político que usa as necessidades básicas de um cidadão para se eleger é um covarde. É um político que não merece a consideração da população. Porque se faz isso diante da necessidade de uma pessoa, fará muito pior o dia que estiver no poder. E fará mesmo. Então está na hora de olhar de frente. Hoje, infelizmente, e isso é muito triste, por mais que eu seja oposição, isso é muito triste, o nome de Campos é levado para fora dos nossos limites, mais uma vez de forma vergonhosa, mais uma vez de forma decepcionante. Se nós hoje chegarmos em qualquer lugar e perguntar quem é o prefeito de Campos, é a prefeita Rosinha, mas infelizmente caçada. Quem é o vice-prefeito de Campos? É o doutor Chicão, mas infelizmente caçado. Isso pode mudar? Claro que pode. Os recursos já foram interpostos e isso é um direito que a prefeita tem. De recorrer, de provar que ela deve continuar exercendo o cargo de prefeita. Mas enquanto nós poderíamos estar discutindo a saúde pública, o transporte, que continua sendo uma vergonha, enquanto a gente deveria estar discutindo a falta de água potável em Conselheiro Josino, a péssima coleta de lixo em Aroeira e Correnteza, o esgoto a céu aberto em Donana, a queda de 70% do poder de compra e venda dos comerciantes do Farol de São Tomé, nós temos que perder tempo no rádio para falar da prefeita Rosinha caçada novamente. Isso faz com que a gente perca energia. E a nossa energia hoje tem que estar focada no povo. Tem que estar focada nas pessoas que precisam ser informadas que o município não anda bem. Que o município de Campos se encontra na UTI. E a triste constatação, essa UTI não pode ser nem do Ferreira Machado e nem do HGG. Porque a chance de sair de lá é pequena. Temos assistido aí vários médicos se defendendo, e com razão, que estão precisando prestar o serviço de qualidade, prestar o juramento que fizeram quando se formaram, mas não tem material para trabalhar, não tem espaço físico para trabalhar. O portal do Globo G1 postou um vídeo recentemente de uma pessoa sendo carregada nos braços dentro do Hospital Geral de Guarulhos porque não tinha maca. Pois é. Eu fico imaginando como os repasses dos royalties nos enganaram.
Como o repasse dos royalties nos iludiram. Como o repasse dos royalties transformaram o município de Campos em uma cortina de ilusão. Pensem bem, em toda crise emerge coisas boas também. E uma delas é que nós temos de uma vez por todas parar para pensar se há necessidade de continuarmos dessa forma. Porque se não houvesse essa crise, nós continuaríamos no mundo da ilusão, achando que Campos é um município maravilhoso. E não é. Os professores estão aí desesperados porque continuam com uma estrutura precária. Se botar o telefone aberto aqui, milhões de pessoas vão ligar dizendo que não tem ônibus em tudo quanto é lugar. Volto a dizer, Conselheiro Josino, na localidade de Barro Vermelho, não tem água potável. Eu fui lá, foi ninguém que me disse não. Fui lá, gravei e fiz o programa. 27 quilômetros daqui não tem água potável. 27 quilômetros daqui e não tem água potável, água para beber. Eles vão de manhã, pegam na panela e esquentam para beber. Não dá, né? Você vai em Donana, tem uma lava de esgoto que passa na porta da casa das pessoas. Donana, aqui pertinho. Não dá, né? Eu acho que está na hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades, porque hoje nós temos, além de termos uma prefeita caçada, um vice caçado, nós temos um município entregue à própria sorte. E graças a Deus que a imprensa ainda existe. Porque político não respeita justiça. Político respeita imprensa. Uma reportagem bem feita equivale a 4 ações judiciais. Você pode escrever o que eu estou te falando. Para fechar, para dizer como a imprensa é importante, anteontem eu recebia um pedido de uma senhora chamada Janilce, se não me engano o nome é esse, posso falar porque ela publicamente reconheceu isso, com um pai há 52 dias internado no Hospital Ferreira Machado, com mal de Parkinson e precisando de 2 tipos de remédio diferentes, cada um na faixa de 250, um de 300 ou 200 reais, precisando semanalmente desse remédio. Liguei para ela, preparamos a matéria, falei, eu quero exatamente tudo, inclusive em qual leito que seu pai está. E ela colocou tudo, nós fizemos a matéria no blog e colocamos nas redes sociais. No final do dia, a Secretaria de Comunicação, o Júlio Tinoco, se não me engano é o nome, mandou uma mensagem para o meu blog dizendo, esses remédios não fazem parte da grade pública, mas a compra já foi autorizada para que o tratamento desse senhor não seja interrompido. Isso é trabalho de oposição ou isso é trabalho de utilidade pública? Hein? Pois é isso que eu quero dizer. Será que, se essa Janilce entrasse na justiça para requerer esses remédios, infelizmente eu tenho dúvida se o pai dela estará vivo o dia do resultado. Então está na hora dessa imprensa se unir, se qualificar, abrir o contraditório para o poder público tem que falar, tem que se defender, tem que dar a sua posição, mas nós temos que ser firmes. O ano que vem é um ano muito importante para o município de Campos, um ano em que a gente pode renovar, que a gente pode transformar um pouco, agregar o que é de positivo que o governo tem, melhorar o que é de negativo, dar à Câmara de Vereadores um pouco mais de dignidade. A Câmara hoje, ela tem dobradiça na coluna diante do governo municipal. É uma sala de estar da Prefeitura de Campos. Isso não pode acontecer. Então, queridos, está na hora de pensar. E é construindo e informando que a gente pode fazer com que esse município melhore.